Muito bem, começando agora mais um Pequenas Notáveis aqui pela TV Inova SC, o programa que vai fazer parceria junto com você que é microempreendedor individual. Mas a gente sempre tem uma história muito bacana, né? Nós todos somos pequenos notáveis praticamente, em potencial, né? Porque você imagina que quando a gente começa a estudar para o vestibular, por exemplo, a gente se torna uma pessoa melhor. Porque a gente faz o vestibular, passa para uma universidade, dentro dessa universidade a gente estuda mais e vai conseguir uma profissão depois, não é verdade? Então a gente vai subindo de patamar. Na vida do empreendedor é a mesma coisa. Você começa pequeno, mas com o seu potencial você pode galgar outros passos maiores também, né? Outros degraus. É sobre isso que a gente vai falar então, que você pode sair do MEI e ir para o MEI-UP. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com a Aline Pereira, que é analista técnica aqui do Sebrae e também gestora, né, do programa do MEI-UP. Tudo bem, Aline? Tudo certo, Obrigado Alexandre. pela tua participação aqui. Eu agradeço muito estar aqui e poder falar do programa, que é muito especial para nós. Verdade, né? Com certeza. Para o Sebrae, imagino, porque as pessoas, né, tem muitos MEIs agora, quer dizer, as pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Todo mundo resolveu abrir a sua empresa e tal, e tendo potencial, elas podem subir, né? Sim, com certeza. O MEI pode ser um passo, né? Um passo porque é um pouco mais simples a formalização, não é obrigatório ter computador e o tributo é único, né? Paga a guia da ASA cada mês. Sim. Então, é uma grande oportunidade para começar. E é nesse nicho que a gente encontra esses empreendedores que são potencial para o MEI-UP. Aquele que entrou, está MEI, começou a empreender como MEI, mas está MEI. Ele não quer ser MEI para sempre, ele quer novos passos, ele quer novos patamares, ele quer crescer. E aí, para isso, nós desenvolvemos o programa MEI-UP, que é para essa aceleração e desenvolvimento do MEI. Quando é que surgiu esse programa MEI-UP? Ele surgiu de um desejo, uma idealização do senhor Akimoto, que era presidente da SIC, é um empresário muito reconhecido no estado, em especial em Chapecó, né, na região oeste. Ele trouxe essa ideia para o Sebrae, falando de toda a sua experiência de associativismo, de ver as empresas crescerem com a união, né, do networking, ou também um acompanhar o outro e ajudar a crescer. Ele trouxe essa ideia. E aí, baseado em alguns desses princípios e muito conteúdo do Sebrae, nós desenvolvemos o programa, validando com ele. Tanto é que a SIC é o primeiro espaço em Santa Catarina, que é uma das sedes do MEI-UP, né? Que é a Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Exato. Que bacana. Então, o senhor Akimoto, na verdade, ele é engenheiro, empresário, diretor agora de Relações Institucionais também da SIC, né? Isso mesmo. Associação lá de Chapecó. E ele também, claro, aceitou o nosso convite e vai participar com a gente aqui desse bate-papo, né? Sim. Senhor Nelson Akimoto, tudo bem, senhor Nelson? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece também a sua participação, né? Aliás, a gente quer saber um pouquinho da sua experiência. A Aline está falando aqui, ela que é gestora, né, do MEI-UP. A gente sabe que quando a gente tem potencial e acredita, né, no seu negócio e tal, você consegue, com várias técnicas, várias habilidades, crescer. O senhor tem uma experiência também muito bacana, muito rica, porque o senhor também começou pequeno, né? Me conta um pouquinho disso. Então, isso é uma dor, né? E por isso que surgiu o MEI-UP. Mas a minha trajetória é de um profissional formado em engenharia elétrica, lá no interior de São Paulo, e que vem para Chapecó, né, para trabalhar numa grande empresa. Na época, a Sadia, né, hoje BRF. Depois de 5 anos, cria-se, então, a Nord Electric, né, empreendendo, então, no primeiro novo negócio. Mas ele não surgiu de uma hora para outra, né? Ele veio sendo maturado, e junto com o meu amigo Mauro Checker, criamos essa empresa que começa na garagem de casa. Olha só. Uma empresa de engenharia que começa na garagem. Eu dizia sempre que, como grandes bandas de rock, né? Depois que eu fui pro Vale do Silício conhecer, eu falo que é que nem a Google, a Apple, né? HP, né? Começaram numa garagem, né? Então, assim, a gente também cresce, né? Como você trouxe, a importância do conhecimento e tem parcerias, né? Para que esse crescimento seja algo saudável, né? Seja algo forte, seja algo duradouro, né? Então, hoje a empresa completa 30 anos, esse ano, né? Completa 30 anos. E eu tive essa grata, né, oportunidade de estar à frente da Ação Comercial Industrial de Chapecó durante 2020 e 2021. E no primeiro ano da pandemia surge essa ideia, né? Justamente de dar um apoio às pequenas empresas e vendo no MEI realmente uma passagem, né? Não que seja o MEI algo definitivo, mas sim uma oportunidade, uma boa oportunidade para se começar os negócios, né? Ali na garagem,
né? Na cozinha de casa, naquele pequeno, né? E crescer. Então, a minha trajetória é um pouco disso, né? A gente cresceu assim com muitas parcerias. Eu cresci muito também devido à nossa questão profissional, de valores, mas muito por estar junto ao associativismo. Aprender com pessoas boas, com bons cases, com bons exemplos. Então, eu senti, estando na frente da SIC, a importância dos pequenos conhecerem a força do associativismo. Né? Assim, eu me formei, eu com um pouco menos de 2 anos de empresa, eu já era diretor da Ação Comercial e Industrial de Chapecó. Que bacana. Então, foi importante toda essa trajetória e foi uma grande escola para mim. Né? Então, por isso que surge, então, a ideia do MEI UP. Que legal, que legal. Aliás, como o senhor falou, né, dessas experiências, a gente se inspira, né, com os cases de sucesso, as pessoas que saíram lá da sua garagem e começaram a construir uma empresa. A gente tem, na verdade, 2 exemplos aqui, que eu acho que você vai gostar muito também. A Aline vai comentar, porque ela já trabalhou com essas pessoas que você vai conhecer agora. É, na verdade, a Marina, lá de Chapecó, e também a Etienne. As duas, elas começaram pequenas, né, Aline? Sim. E você prestou também uma assessoria com elas. Elas estão no programa MEI UP. Elas ainda estão pequenas, elas estão crescendo junto com o MEI UP. Crescendo, olha que bacana. Então, é a Mariana, né, e a Etienne. São 2 cases bem interessantes. A Mariana, por exemplo, com roupas infantis, né? E a Etienne com ecofraldas, fraldas ecológicas, né? Fraldas então eu vou convidar o seu Nelson e também a Aline para a gente assistir um pouco sobre a vida delas, o que elas estão fazendo lá em Chapecó, e daqui a pouquinho a gente volta aqui para comentar. Vamos dar uma olhada então? Vamos ver. Há 4 anos, Mariana criou uma marca de roupas. A designer de moda começou fazendo roupinhas de boneca, mas o nascimento dos filhos ampliou os horizontes. E foi aí que os brinquedos ficaram de lado e a produção infantil despontou e cresceu, juntamente com a vontade de impulsionar o negócio. Quando meus filhos nasceram, então, eu senti essa necessidade, essa vontade de crescer um pouquinho as roupas, né? Então, cresceu e viraram roupas de criança. E aí já são 4 anos nessa caminhada do empreendedorismo. Uma mãe empreendedora, né? Me dedicando bastante enquanto concilio com a vida de mãe mesmo. Foi a maternidade que também fez com que Etienne olhasse o próprio negócio com outros olhos. Formada em teologia, trabalhou como pastora durante 7 anos. Durante a gravidez, descobriu produtos que fizeram toda a diferença na sua rotina e quis compartilhar com outras famílias as descobertas e os benefícios das fraldas ecológicas e outros itens para mamães e bebês. E aí, querendo mostrar para as pessoas aquilo que era de bom para mim, eu comecei a trabalhar com alguns desses produtos. Eu adorava presentear as amigas com produtos que faziam a diferença na minha vida, né? E aí, devagarinho, a empresa começou a tomar uma proporção, de repente fiz um CNPJ, comecei a comprar móveis, né, algumas coisinhas. Não tenho loja física, mas foi crescendo bastante, bem mais do que até era o planejado. As duas integram o MEI UP, o programa do Sebrae voltado a empreendedores que querem fazer a transição do MEI para se tornar um empresário de pequeno porte. O projeto inédito nasceu em Chapecó e foi replicado para todo o país. A ideia é fornecer todo o suporte para empreendedores nessa jornada. Bom, o MEI UP é um programa piloto que está acontecendo aqui em Chapecó, né? Mas com certeza o Sebrae já está buscando outros municípios. A próxima etapa será em Blumenau e outros municípios com certeza irão ter esse desafio. É sempre importante, né? Mostrar o porquê que o Sebrae faz essa dedicação de ensinar e educar aqueles que querem empreender e já estão empreendendo. Desenvolver as características empreendedoras, desenvolver o seu potencial, a sua forma de planejar, é o papel que o Sebrae vem desenvolvendo. Estruturado em módulos que vão do diagnóstico à apresentação de um projeto de negócio, o programa entrou em uma etapa importante, a modelagem do negócio. Nesta fase, os empreendedores elaboram uma proposta de negócio e estudam a viabilidade da ideia e a aceitação no mercado. Essa modelagem de negócio que eles estão aprendendo aqui justamente traz essa garantia para o negócio deles lá fora, onde eles poderão também fazer a modelagem do seu negócio e ver o que está faltando, o que pode melhorar, o que pode avançar, ou até não, ver o que se não é viável o seu negócio e aí desistir desse negócio e iniciar um novo negócio. Depois de passarem pelas mesmas descobertas, Amanda e Anderson foram convidados a mentorar esse módulo. Formada em administração, Amanda tem 22 anos. Já foi maquiadora, vendedora de docinhos e ovos de Páscoa.
Mas foi quando trabalhava de carteira assinada que descobriu que a função que exercia podia virar um negócio. Há 6 anos, atua ajudando empresas a se conectarem com os clientes pelas redes sociais. Eu gostava de empreender, sempre gostei, então além de trabalhar de CLT, eu fazia ovos de Páscoa, eu fazia maquiagem, tudo para acrescentar na renda, né? E aí, em 2019, eu descobri que eu poderia ajudar outras empresas também como o meu negócio. E aí eu fui buscar qualificação. Fui buscar muita qualificação para que a gente consiga aplicar tudo que a gente aprende dentro das empresas. Anderson também viu no avanço das mídias digitais a oportunidade de empreender. Atua com marketing digital. Quando começou, o Meiup ainda não existia, mas participou de vários cursos do Sebrae. Conta que mentorias como essa foram fundamentais para o desenvolvimento do negócio. Hoje ele divide a experiência com quem está em busca de crescimento e qualificação. Essa é a mágica do negócio, né? Eu só me desenvolvi realmente, eu percebi esse desenvolvimento que deixa de ser técnico, né? Vai pro mundo externo realmente e reflete nos negócios quando eu vim para o associativismo. Então eu entendi que a empresa em si, ela não está no escritório, ela está muito mais além, ela impacta muito mais gente quando a gente se relaciona com gente. Cada vez que eu ouço essas ideias, sendo elas já aplicadas ou não, quando eu entendo um novo negócio, quando eu ouço um novo empresário ou empreendedor, eu me sinto energizado. Então, toda vez que eu faço parte de mentorias ou que faço parte de treinamentos, onde que tem várias ideias circulando nesse ambiente, isso movimenta. Eu entendo que é isso que me faz me desenvolver também. Essa primeira turma conta com 35 participantes, que chegaram em busca de informações para os negócios e encontraram transformações profundas na própria mentalidade. São coisas que a gente sempre buscou, mas que às vezes não via o meio de chegar. E o Meiup foi a porta que nos trouxe para conseguir ter esse crescimento da empresa, conseguir ter um network, conseguir conhecer mais pessoas que consigam agregar com o nosso negócio, que já passaram pela experiência que hoje a gente, como MEI, né, como microempresário, está passando. Toda vez que acaba uma mentoria, acaba uma aula, eu já fico pensando, como que eu vou estar conseguindo implementar isso aqui na minha loja? Como que eu vou estar conseguindo modificar o que eu já faço hoje para aprimorar com os ensinamentos que eu recebi? O Sebrae, ele vem me ajudar, inclusive, muito, porque mensalmente eu vou lá e pego aquela consultoria gratuita e eles me entregam muita potencialidade, porque nessa vida de MEI, principalmente de empreendedor individual, a gente tende a ser muito solitário às vezes. A cada encontro, a energia se renova, a inspiração se fortalece nas parcerias e o suporte do Sebrae se transforma em combustível para planos ainda maiores. 2 dias depois de eu me inscrever para o Meiup, ainda não sabia se eu realmente seria selecionada, eu tinha passado por uma crise muito grande e eu disse que eu ia desistir. Cansei. Chega, não dá mais, não é para mim, porque empreender sozinho tem um desafio muito grande também. E eu sou mãe, tenho 2 crianças, foi um desafio, está sendo um desafio, mas agora eu consigo ter novos horizontes. A gente consegue olhar para um lugar que a gente não conseguia imaginar. E o fato de a gente ter contatos com pessoas e ver que colegas passam por uma situação muito semelhante e às vezes te dão soluções e dicas. E aí a gente vai plantando e a gente vê que as colheitas estão vindo. Inclusive já estou tendo algumas colheitas bem especiais. E a forma que eu tenho de trabalhar daqui para frente, o planejamento, é realmente fazer uma transformação com os produtos, mas também que as pessoas que venham trabalhar comigo possam ser transformadas. Olha só que bacana, hein? Tanto ela, a Mariana, quanto a Etienne, as duas já tinham uma vida familiar, né? Já tinham filhos e tudo mais, mas mesmo assim mostraram que tinham potencial para crescer, né? Sim, elas têm muito potencial e são uma das nossas 35 participantes no Meiup em Chapecó. 35. Tem vários cases. Tem cases maravilhosos. Hoje a gente só pôde trazer os 2, né? Sim. As duas.
A Mariana, ela tem 2 crianças, ela se formou em moda e nesse meio tempo convivendo com as crianças, ela resolveu empreender com roupas infantis. Roupas sem gênero, que tanto o menino como a menina podem usar, e roupas de brincar, eu falo roupas sem frescuras. Roupa de algodão, mas roupas são lindas. E ela também trabalha com uma pegada de sustentabilidade, de que a roupa não se perde tão rápido. Sim. Ela tem uma das peças, é uma calça decrescer, e aí a criança pode usar de 1 a 3 anos. Depois a gente tem que olhar o perfil dela, tá lá. Sim. A calça se desdobra, isso, né? A calça dobra, e aí, então na criança, né, muito mais bonitinho do que em mim. Dobra, pequenininho, e aí a criança está crescendo, desdobra, amplia o tamanho da pra perna. usar com mais tempo. E aqui também na cintura fica uma cintura bem alta quando é pequenininha e depois vai ficando num tamanho mais convencional. E assim dá para usar por muito mais tempo. A criança usa por um bom período, não é uma roupa que se perde. E por ser um tecido de muita qualidade, tudo ótimo. Agora uma coisa assim, ó, o que você acha que de qualidade, por exemplo, que elas têm, tanto a Mariana quanto a Etienne, que fizeram delas realmente boas alunas do projeto MEI-UP? Vontade de crescer, esse é um primeiro ponto. Elas perceberem que elas estão MEI, mas elas querem ir além. Sim. E elas perceberem que elas agora também têm disponibilidade de estar lá, de ter essa entrega a cada 15 dias, estar nos encontros, se dedicar também com os avanços nesse intervalo, que entre o encontro fica para aplicar em casa, no negócio, o aprendizado do último encontro. Sim. Nesse último final de semana, elas aprenderam modelagem de negócio. Foi uma modelagem hipotética de um negócio que eles trouxeram uma ideia, trabalharam em grupo. Estressaram aqueles problemas, várias ideias, trabalharam até a noite, foi uma imersão. É a única imersão de final de semana, tá, pessoal? Sim. Depois é durante a semana, no período noturno, alguns dias. Mas essa foi uma imersão no final de semana. Depois trabalharam à noite e trouxeram aquelas ideias. Foram para uma apresentação com uma banca, com empresários já consolidados da região para apresentar. E aí agora elas estão com a missão de trabalhar no plano de negócios do negócio delas. A casa da Mariana é Farofa, roupas de brincar. E a Etienne é da Remy Fraldas. De fazer o planejamento do negócio delas para a próxima semana ter apoio de um instrutor, de um consultor do Sebrae e de mentores que estão vindo da SIC. Quanto tempo dura essa mentoria toda do MEI-UP? O programa ele vai de 8 a 11 meses, a um ano, praticamente um ano de duração. Encontros semanais ou quinzenais. Sim. E tem que participar de tudo. Quem entra é do encontro 1 até o encontro 22. Tem que se dedicar, mas a gente desenhou numa proposta, ele é intenso, sim, mas é para que seja sustentável, para que o empreendedor aprenda as técnicas, conheça a ferramenta e consiga aplicar. Então, por isso que em alguns momentos o encontro é quinzenal, que é para ele ver aquele conteúdo, aplica na sua empresa, tira dúvidas naquele intervalo e volta para aplicar o próximo. E não ser algo que ele vai ver e depois não consegue aplicar, isso gera frustração. Entendi. Então quer dizer que vale para a pessoa que tem um carrinho de pipoca, vale para quem tem um salão de beleza, quer dizer, um barbeiro, por exemplo, que só ele trabalha. Nós temos um lá, tem o Cauã, tem um também? Que é um barbeiro, hoje ele ainda aluga um espaço, ele aluga uma cadeira e um salão, e aí ele quer ter o próprio salão. E ele já está negociando com um espaço bem grande lá em Chapecó, é uma empresa que está se posicionando e vai ter centenas de funcionários para ele ter um espaço lá, ele ter o próprio salão dele lá. E outras características que fazem delas, né, a Etienne e a Mariana como boas empreendedoras, além dessa dedicação de estarem disponíveis mesmo com todos os desafios. Elas também têm uma família, elas têm crianças pequenas, mas elas estão dispostas, elas estão usando a rede de apoio delas, família, o marido, o pai dos filhos para cuidar das crianças enquanto elas estão lá e completamente dedicadas naquele momento. Eu queria só perguntar para o Nelson, antes de a gente ir para o intervalo, porque é o seguinte, seu Nelson, a gente falou aqui agora das duas, né, da Mariana e da Etienne, essa força de vontade e tudo mais. Quer dizer, as características de um empreendedor, né? Seja ele MEI, seja ele já com uma pequena empresa, etc. Seu Nelson, a sua característica, por exemplo, principal que fez o senhor sair lá de um pequeno negócio individual que o senhor tinha para começar a crescer, qual foi essa característica? Acho que uma das primeiras características é acreditar no seu potencial, né? Ter conhecimento para crescer. Quando você tem conhecimento, você fez a faculdade, conhece engenharia, né? Então você vai realmente investir naquilo que você conhece. Como essas meninas, né? Essas pessoas estão participando do MEI, algumas a gente conhece que são design de moda,
outro trabalha com porcelana, né? Ele sabe muito bem fazer o produto ou serviço, né? Mas faltam outras questões de gestão. Foi essa dor que eu tive lá no começo também, né? Onde a gente precisa procurar profissionais. Na época, a nossa empresa não era MEI, eu tinha um sócio, né? E a gente se compartilhava. E o MEI, ele é muito solitário. Ele pode ter um colaborador só registrado, né? Então, ele limita muito e ele precisa dessa gestão. Então, assim, eu acho que o que a gente vê nessas características, que foi passado, inclusive, para quem selecionou do Sebrae, né? As pessoas, é que tem que ter o conhecimento, mas essa vontade e esse potencial para crescer, para desenvolver, querer esse sonho, né? Saber que pode desenvolver a partir do seu conhecimento, da oportunidade que descobriu no seu negócio, né? E aí o Sebrae realmente entra com essa questão de gestão e ele fica corajoso, né? E começa a contratar pessoas, gerar oportunidade de emprego, né? Ampliar e ver que o mundo ele é muito grande, ele não é só ao redor dele, na cidade, né? Mas como eu digo, né? O desafio dele agora é o planeta. Né? Então, assim, realmente, eles podem crescer. Muito bacana. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar mais com a Aline e também com o seu Nelson, que ele vai contar mais histórias também, né, da vida dele pessoal. E também a Aline vai contar um pouco dos segredos aí do MEI-UP para a gente entender direitinho, né, como que a gente pode fazer parte também desse programa. Então, não sai daí que o Pequenas Notáveis volta rapidinho depois do intervalo. De volta com Pequenas Notáveis, falando daquelas pessoas, né? Pequenos empreendedores que têm potencial, começam pequeno, mas realmente com bastante determinação, com bastante garra, vontade de vencer, pode crescer muito mais. A nossa querida Aline está aqui agora, que é técnica do Sebrae, né? Analista técnica do Sebrae. E você gerencia também, coordena esse programa do MEI-UP, que é fazer o MEI se tornar MEI-UP e dali para cima. Isso mesmo, né? Eles se tornam MEI-UP e depois a ideia é eles serem ME, PP, média, grande empresa, até sair do Sebrae, multinacional. Né? Multinacional. A ideia é que ele saia do Sebrae, que daqui a alguns anos ele seja um case de tanto sucesso que ele fale. É verdade, né? O Sebrae me apoiou, a SIC me apoiou, mas agora eu estou... Claro. E tem gente que pensa assim, não, mas eu aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, eu tenho um pequeno negócio aqui, eu não posso crescer tanto assim. Isso é um mito, né? Que as pessoas colocam na cabeça. Sim, isso vai ser uma característica de alguns. E por isso, e aí, se estiver ainda com esse pensamento, não é o momento do MEI-UP. É bom ir trabalhando, observando alguns fatores para perceber, não, eu quero crescer, dá para ir além e aí ingressar no programa que a gente entra com ferramentas. Inclusive, o primeiro módulo do programa não é a gestão da empresa ainda, é trabalhar o perfil do empreendedor. É trabalhar o seu eu empreendedor, você perceber que você é o protagonista do seu negócio, você é o líder da sua empresa e que a sua empresa vai ter sua cara, a cara que você definir. É trabalhar um pouco a mentalidade do empreendedor, né? E isso já vira muitas chaves. Olha que legal. Porque é ele se perceber que eu tenho que fazer escolhas. Sim. Né? Eu vou fazer tudo, eu quero fazer tudo na minha empresa e como eu vou ter um time se eu não sei delegar? Exato. Então, é muito importante. Então, esse é o primeiro módulo que a gente trabalha. Esse perfil para ele perceber as características empreendedoras, o que ele precisa desenvolver, ter um plano de desenvolvimento e aí a gente entra na parte técnica. Com o modelo. Eu acho que a gente já vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa parte técnica, né? Mas eu queria aqui falar um pouco com o seu Nelson também, justamente sobre esse ponto, chamar a atenção, né, das pessoas, esse ponto que a Aline chama, que é justamente esse início, que é essa mentalidade que precisa ser formada, né? Para o empreendedor ter autoconfiança. Me conta um pouquinho, Nelson, desse início do MEI, né, do MEI-UP, claro, que surgiu justamente da sua experiência, né? Me conta um pouquinho. Então, ele surgiu, né, da experiência, mas na gestão, como eu disse, da SIC. E foi no primeiro ano de gestão, ainda na pandemia, surgiu a ideia, e eu reuni a equipe do Sebrae aqui da nossa região e mostrei para eles esse projeto. Inclusive, eu fico feliz que eles aceitaram até o nome que eu dei, né? Sim. Que é o neologismo, não existe essa palavra, foi criada, né? É o dar um up no MEI, né? E acabou ficando esse nome. Mas ele surge justamente quando eu traço uma trilha e desenhei, né? Para eles entenderem essa trilha, onde o MEI começa comumente com essas capacitações, ele vai evoluindo, vai chegar num ponto que ele vai receber, inclusive, mentorias, né? Por isso que envolver a SIC, o associativismo junto, né? Para ele receber uma mentoria, ele vai seguindo, vai evoluindo, vai cumprindo essas etapas, ele pode chegar num ponto que ele pode receber investimentos, né? Captar investimento, assim que tem um fundo garantidor para facilitar esse MEI a buscar esses recursos, né? E depois, lá no final, ele vai estar apto para crescer, desenvolver. E nós temos toda uma cadeia de associados que podem ser clientes desse MEI.
É só divulgar. O associativismo é bom por isso. Ele está em contato de mais de 1.500 associados, né, aqui na nossa cidade. Então, isso é algo que a gente desenhou e foi bacana que eu fiquei até surpreso. Eles apresentaram aí para Florianópolis, a Aline participou de algumas reuniões desse modelo e fomos ajustando, foi criando novas ideias, fomos construindo juntos, né? A ação comercial, né? O Sebrae, e essa parceria foi ampliando. Daqui a pouco falaram que vai ser um projeto nacional. Então, o MEIUP hoje é um piloto do projeto nacional. Que bacana, hein? Tanto que no lançamento eu joguei responsabilidade para os alunos ali, né? Para as empresas que estão ali. Eu falei, olha, tem tudo para dar certo e vocês têm que caprichar, porque vocês podem ser protagonistas de uma grande história de várias empresas no Brasil todo. Então, capriche para dar certo. Porque daqui a pouco, se vocês não desanimarem, não se esforçarem, talvez a gente vai parar por aqui e muitas empresas vão se frustrar. Então, eu estou acreditando em vocês. Eu fico feliz quando eu vejo depoimentos, né, de pessoas que estão participando, que realmente estão felizes, né, e já viram mudanças, não só nas empresas, mas eles como pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante também. Exato, é como a Aline estava falando, né? Esse começo, essa virada de chave, e logo depois que as pessoas viram essa chave, né? Tem já uma mentalidade realmente de empreendedor e que pode crescer. Quais são os próximos passos, as próximas ferramentas que o Sebrae oferece? Aí a gente entra com modelagem de negócios, ele trabalhar o planejamento do negócio. É o planejamento. Começando com algo hipotético, algo ainda que... Eu vou usar um termo que eu não tenho tanto amor, porque eles trouxeram uma ideia que eles tiveram naquela semana, ou que já tinham na vida, mas não é o negócio deles. Sim. E aí estressam de usar todas as possibilidades, trabalhar em grupo, aceitar críticas dentro do grupo, e aí depois eles vão trabalhar no deles. Então, aprenderam bem a ferramenta em uma imersão, né, 2 dias seguidos, bem puxados, mas muito maravilhosos. Sim. Aprendem, aí trabalham no deles. Trabalham essa modelagem, tem apoio, entram os mentores. Depois, aí a gente começa com a parte técnica, com planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing. Cada um, esse é o módulo, né? Diferente. Aí é dentro do módulo, é o penúltimo módulo, que é o módulo 3, que é a gestão da minha empresa. Aí ele tem essas oficinas, cada 15 dias a oficina é de um tema, aprende com o instrutor, aplica na sua empresa, retorna para o próximo tema. Agora, só uma pergunta assim, a gente está falando aqui da SIC principalmente, que tem essa parceria, né, justamente por causa do seu Akimoto, mas já está tomando conta do estado inteiro de Santa Catarina e depois do Brasil? Mais ou menos. Como ele falou agora. É bem nesse caminho. A ideia foi tão boa, né, quando surgiu, aí começamos a estruturar, né, rascunhar como seria o projeto junto com o seu Akimoto. Nós submetemos para o Sebrae Nacional, para Brasília, a gente conseguiu apoio para desenvolver a solução em Santa Catarina, mas com o intuito dela ser nacionalizada. Então, a gente recebeu um aporte para desenvolver aqui. Bacana. E aí, dando certo, aplica o piloto, valida, deu bom, vai para todo o país. Então, vai para Santa Catarina como um todo e por todo o país. Então, agora em Santa Catarina, por exemplo, em que pé está? Por exemplo, agora no ano de 2023, vai começar o projeto já para todo o estado? Esperamos muito. Aí a gente conta com a equipe de Chapecó e a futura equipe de Blumenau. Em Blumenau, teve toda uma situação muito favorável, né? Conseguimos parcerias já muito boas. E aí lá vai começar já em fevereiro. Nós estamos, inclusive, com uma seleção neste momento. Opa. Vai até o dia 8 as inscrições para Blumenau, que é a turma 2 no país. Entendi. E aí essas 2 turmas validando, dando certo a metodologia, porque a cada encontro a gente já faz alguns ajustes, né? Melhora para que a próxima turma seja ainda melhor. Dando tudo certinho, na sequência, no meio do ano, vai para todo o país, vai por toda Santa Catarina e todo o país. Aí a gente conta com apoios. Então agora a gente tem ainda em Chapecó, temos agora para fevereiro Blumenau. Florianópolis, por exemplo, já tem previsão? Ainda não temos. Ainda não tem. Não tem. Mas a princípio, a partir do próximo semestre, segundo semestre, Isso né? mesmo. De 2023, já vai se espalhar por todo o país. Por todo o país. Que bacana. De Chapecó, Blumenau, para o país inteiro. Para o país inteiro. Que legal. Agora, senhor Nelson, como é que você vê então essa expansão, né? E principalmente com a sua experiência, com a sua expertise e tal, qual é o seu papel, por exemplo, nessas mentorias? Queria saber o que o senhor acaba ensinando para esses pequenos empreendedores aí. Nós não entramos ainda nessa parte da mentoria, né? Vai chegar um momento que vão ser voluntários, tem uma lista de voluntários na SIC, né? Que estão à disposição. Então, no momento certo, alguns vão sendo chamados conforme
a área de negócio para eles poderem atuar junto a essas empresas. Mas o senhor não foi chamado ainda, então? É importante ressaltar, Alexandre, que além da parceria da SIC, nós chamamos outros atores importantes aqui para o projeto. Nós temos a Prefeitura Municipal de Chapecó, né, como parceira, né? Isso é muito importante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, onde eles fazem abertura de empresas. Eu acho que é muito legal essa parceria. A UNO Chapecó, que é uma universidade, tanto que parte do programa se realiza dentro do Pollen Park Tecnológico, até para mostrar que o MEI tem tudo de inovação. Então, eles, naquele ambiente, eles se sentem parte desse ecossistema de inovação que Chapecó tem, chamado Desbravale, né? Então, é algo que realmente busca outros atores para mostrar que realmente existe uma rede, né, a favor desse modelo, né, que é assim que cresce, assim que o associativismo faz o crescimento das empresas, né, onde ele participa e ele vê esses atores importantes, como prefeitura, universidade, parque tecnológico, né, a SIC, Sebrae. Então, acho que isso tudo realmente trabalha para um sucesso. Mas eu queria saber o que o senhor pode ajudar, então, daqui para frente, quando o senhor for chamado, né, como mentor e tal. Qual vai ser a sua função como mentor? Olha, eu pretendo levar um pouco da minha experiência, né? Eu tenho uma trajetória de vida como empresário, 30 anos. Sim. Mas eu tenho nessa questão de investidor aí, já iniciei várias empresas, né? Umas grandes, umas que não deram certo. Então, mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Né? Então, a ideia é justamente ouvindo, né, as necessidades deles, as dores deles, compartilhar minha experiência, né, e inspirar. Né? Acho que a gente tem esse propósito, né? Acho que vários empresários têm esse propósito, né, de inspirar outras empresas a crescerem, né, com valores, né, sabendo a parte técnica de conhecimento, mas com muitos valores, né, que às vezes na natureza é assim, nada é aos saltos, né, tudo existe um processo. Então, isso quando a gente olha para trás, olhar uma história, né, por exemplo, no nosso caso, completando 30 anos, né, saber que a empresa cresceu. Claro. E o grande trajeto que eu quero levar para eles, né, é que ninguém cresce se não compartilhar conhecimento. Quando você sabe tudo, na verdade, você não vai conseguir crescer, porque você tem que dividir esse conhecimento. Eu digo sempre que eu procuro pessoas para trabalhar comigo melhor que eu. Hoje, minha equipe de engenharia sabe muito mais do que eu sei de engenharia. Né? Eu atuo muito mais hoje na parte de gestão, na parte realmente de institucional até da empresa, né? Mas por isso, porque eu acreditei nos potenciais. Tá? Então, acho que o MEI tem que saber disso, que ele não vai ser o dono da empresa sozinho, não vai ser o dono do conhecimento sozinho, ele tem que saber ensinar outras pessoas, porque se ele não ensinar outras pessoas, ele não vai ter tempo de fazer coisas mais nobres, né? É verdade. Sempre tem coisas na nossa empresa que qualquer um faz. Eu preciso ensinar essas pessoas, desde o menor aprendiz, ao estagiário, ao primeiro emprego, né? E assim todos. Aquele profissional com um diploma superior, eu acho que todos realmente vão se somando. Por isso que o MEI-UP dá essa questão do impulsionamento, né, para tudo. E se um dia eu puder ensinar para as pessoas, a mensagem que eu levo é essa, né? E realmente aprenda a compartilhar o seu conhecimento. Porque quem segura o conhecimento só para você não consegue desenvolver, não consegue ser feliz. Ele vai ficar escravo do trabalho, escravo do seu negócio, né? E assim a gente consegue realmente participar. E o associativismo ensina muito isso. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o MEI-UP, então, acaba sendo realmente um exemplo, né? Uma referência de empreendedorismo e de mostrar um pouco para as pessoas o potencial que tem dentro delas para que elas possam realmente crescer, né? Acho que essa é a síntese, né? Essa é uma das mensagens. Eles perceberam quanto mais potencial eles têm e quanto juntos eles se tornam mais fortes. Sim. Porque essa é uma outra característica. Alguns MEIs já tinham uma rede de networking, outros não. E estão formando lá e eles já estão trabalhando em parcerias. Sim. Agora tem vários eventos de final de ano, né? Feiras, exposições, e eles estão começando a trabalhar em grupo. As vendas só potencializam. Com isso, eles têm mais capital para investir na sequência, para contratar um funcionário, para ampliar a empresa e aprendendo a delegar também. Então, olha, para você de casa que quer saber um pouco mais até sobre esse programa, né, que é o MEI-UP, para você sair do MEI, microempreendedor individual, para o MEI-UP, que é você dar um up aí na sua vida de empreendedor, né, para crescer mesmo. Você pode colocar aqui, direcionar, né, a câmera do seu celular para o QR Code, que já está aparecendo aqui na nossa tela, que você vai ser direcionado diretamente para todo esse conteúdo, para você realmente aproveitar, né, o que o Sebrae oferece de melhor para você, empreendedor, que está começando ou que já está querendo, né, crescer também. A última mensagem, por exemplo, para a gente encerrar aqui o programa, para o ano que vem, então, o que os empreendedores precisam estar atentos, né, no site do Sebrae, na programação aqui também do TV Inova, porque provavelmente a gente vai mostrar isso também, para que eles possam realmente participar do programa MEI-UP.
Eles ficarem sempre atentos se na cidade deles vai ter o programa. Quem é de Blumenau já fique atento, até dia 8/12 estamos com inscrições abertas. Perfeito. Né? Então, quem já é empreendedor individual em Blumenau já pode e quer crescer, se inscreva no MEIUP. Perfeito. Está aparecendo aí na tela, A informação está na tela. De outras cidades, ficar atento, manter sempre um relacionamento próximo com o Sebrae da região, com a Sala do Empreendedor da região. Que esse é um parceiro nosso em todos os lugares. Que bom que o Akimoto trouxe, realmente são parceiros de extrema relevância. Né? E todos esses outros, a Prefeitura, no caso de Chapecó, o Pollen Park, um espaço para eles perceberem que eles podem ir muito além do que só na casa deles, onde eles estão. Né? Ver que aquele ambiente todo inovador também é para eles. Agora, eu queria só que o senhor Nelson Akimoto me falasse um pouquinho assim, para a gente encerrar também, senhor Nelson. Eu acho que você crescer como MEI, de MEI para o MEIUP, quer dizer, ser um empresário de pequeno porte, né? Você ajuda até a própria cidade, né? Porque a economia da cidade muda também, né, senhor Nelson? Com certeza, né? Você está ajudando toda a comunidade, né? Eu acho que esse é o grande do empresário que desenvolve, né? Olhar para trás e saber de onde ele veio e colaborar com a comunidade. No associativismo, na área social, né? Gerando empregos, né? Eu acho que realmente o empresário tem um papel social muito grande nessa comunidade. Cresce o PIB da cidade, né? Mais arrecadação, aí vem mais infraestrutura, né? Porque recolhe mais impostos, é toda uma cadeia de desenvolvimento. Sim. E acho que fica essa lição, né? Que a gente olhar para o outro, né? Com esse objetivo, né? De fazer ele crescer, mas também quem cresce olha para trás e ter gratidão por isso, saber de onde ele veio e colaborar, retribuir com essa comunidade. Eu fico muito feliz, assim, como presidente da SIC, né? Nessas gestões e agora no conselho, né? Colaborando, porque o associativismo tem esse olhar, né? Além de você cuidar da sua empresa, um tempo que você dá um pouquinho da sua vida, da sua empresa, para a comunidade. E o MEIUP é um pouco o resultado disso, né? Um pouco do propósito que a gente tem na vida. Até tem um ensinamento que é meu mantra aqui, Alexandre, que eu gostaria de falar, é um ensinamento de uma ciência que eu estudo, chamada logosofia, que me baliza na área social, na área humanitária, na área do empreendedorismo, né? E no propósito do MEIUP, diz assim: conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa é o prêmio maior a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa missão e consistirá em preparar para uma humanidade futura um mundo melhor. Esse é um mantra que eu carrego, né? E me conduz por várias ações da minha vida. Que legal. Fico muito contente de o senhor estar aqui para compartilhar um pouco desse seu conhecimento e desse seu entusiasmo, né? Porque a gente percebe no seu olhar, no seu sorriso também, né? Nessa simpatia, justamente essa missão de vida, né? Parabéns por ter criado o MEIUP e por ter compartilhado esse conhecimento com a gente, viu, senhor Nelson? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Até mais. Aline, foi ótimo. Acho que o pessoal de casa agora tem essa inspiração do senhor Nelson e sua também para começar a participar, né? Sim, e fiquem atentos também à nossa página, né? Um outro recado, que a página está no ar. Fiquem lá, entrem em cada 10... A página do Sebrae, né? Maravilha. Sem problema. Isso mesmo, olhar a página do MEIUP, sebrae.sc/MEIUP, acompanhar cada 10 dias se abriu inscrição para a sua cidade. Maravilha. E tudo mais. Todo mundo... Então, você não pode esquecer, hein, que o seu QR Code é só direcionar o celular. Quer tomar uma aguinha? Pode tomar uma aguinha, fica à vontade. Então, você não pode esquecer, hein, que é só você direcionar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, que está aparecendo no vídeo, para você ser direcionado a todo esse conteúdo fantástico sobre o MEIUP. Como você pode deixar de ser MEI, um pequeno empreendedor individual, a ter passos muito maiores na sua carreira de empreendedor, né? Aline, muito obrigado pela tua participação, viu? Obrigada, Alexandre. Obrigada a toda a produção e todos que estão nos assistindo. Ótimo. Obrigado a você também que nos acompanhou. O nosso programa volta aqui na próxima ocasião. E continue na nossa programação da TV Inova SC.